Ok. Perdão, que eu tô com a mão. Foi. Ixi, já tô levemente atrasada. Olá, minha gente. Mais uma live, não é isso? Mais um conteúdo aqui. Numa sequência de 3 dias. Hoje é o nosso terceiro e último dia. Quando a gente está falando, né? A gente está conversando sobre intestino. O impacto que o intestino tem na nossa saúde. E hoje nós vamos falar de emagrecimento, perda de peso. É assuntinho que dá pano pra manga, não é isso? Quem não gosta de saber? Independente a quantidade de peso que quer perder, né? Todo mundo quer saber como faz para perder os quilinhos. Quem não quer saber? Todo mundo quer saber. E, na verdade, a gente já tem uma noção de o que a gente deve fazer, né? Todo mundo tem uma noção. Mas é interessante quando a gente vai pensar quão profundo quão metabólico, bioquímico é a perda de peso. Então, esse é um dos objetivos do conteúdo de hoje, te mostrar que, ok, são com medidas práticas que a gente tem que fazer, só que internamente a mudança é bem profunda para que a gente consiga perder peso, não é isso? Deixa eu só organizar aqui e bora lá. Então, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula, mais um conteúdo da nossa semana. A culpa é do intestino. Sim, ele é um órgão muito importante na manutenção do nosso estado de saúde. E é esse o meu recado dessa semana aqui para vocês. Então, vamos começar fixando o tema para que as pessoas entrem e saibam sobre o que a gente está conversando aqui. Deixa eu colocar em caixa alta. Emagrecimento. Opa. Emagrecimento e intestino. Esse é o assunto da nossa aulinha de hoje. Bom dia, José. Seja bem-vindo. Fixar o comentário. Ponto. Fixado já o comentário. E quando a live vai dando uma aquecida, informando para mais pessoas que eu estou ao vivo, recados importantes. Então, o objetivo dessa semana é te contar a importância que o intestino tem na nossa saúde, como eu estava falando, mas também já te dar dicas práticas de como você pode começar a aplicar essa mudança já, hoje, na sua rotina, no seu dia a dia, e perceber com o tempo, lógico, não é remédio, não é pílula mágica, né? A mudança aí no seu organismo, beleza? Bom, então, para você que está chegando hoje, segunda-feira, eu falei sobre a relação da saúde intestinal com ansiedade. Essa aula está salva no IGTV. Ontem, eu falei da relação da saúde intestinal também com o sono, né? É uma via de mão dupla aí, não é isso? Não dorme bem, gera desbiose. Quando eu tenho desbiose, eu tenho a chance de não dormir bem. Também a aulinha ficou salva lá no IGTV, então assistam se você não assistiu ainda. E hoje a gente vai falar sobre o emagrecimento e o intestino. É importante ao vivo? Sim, Carol. Por quê? Porque eu consigo responder as suas dúvidas à medida que eu vou falando aqui, podem surgir algumas dúvidas e aí no final do conteúdo eu respondo, ok? Essas aulas ficarão gravadas por um tempo limitado, ok? Então, sim, elas estão lá, estão salvas. Essa também vai ficar salva, mas ela vai ser por um tempo limitado, porque depois a gente passa esse conteúdo lá para a turma do Muda 21, a próxima turma que começa na próxima semana. Ah, Carol, o que é esse trem de Muda 21? Fica comigo, que hoje eu vou explicar um pouquinho mais sobre como é que funciona esse programa, porque na semana que vem a gente já começa a próxima turma, ok? Então, as dúvidas vão ficar lá no final, beleza? E aperta o coraçãozinho, chegou aqui agora. Não vai poder ficar o tempo todo? Aperta o coraçãozinho, por quê? Porque o Instagram avisa para outras pessoas que a Carol está ao vivo e o conteúdo é relevante e que as pessoas devem escutar o que eu estou falando, ok? E se quiser mandar para alguém, aviãozinho, as pessoas falam, né? Aviãozinho e já manda para alguém que deve entender um pouco sobre emagrecimento e intestino, tá? Bom, para quem que é essa aula de hoje? Tá beliscando o tempo todo?
Nossa, Carol, eu como a dieta e uns coadjuvantes aí, né? A dieta é linda, perfeita, até o almoço. Depois disso, o negócio já começa a desandar, né? Começa a vontade de comer um trem gostoso, né? Assim que as pessoas falam. Aí me dá vontade de comer um negocinho, né? Para calentar meu coração, não é isso? E a balança tá lá, mesma coisa. Nem para mais, nem para menos, às vezes para mais, mas para menos o negócio tá difícil. Então você tem que escutar o conteúdo da aula de hoje, porque eu tenho algumas estratégias e explicações para que você comece a mudar já, ok? É possível, Carol? Sim, é possível, né? Estou vendo lá no consultório há mais ou menos 13 anos que é possível, né? Então, claro que eu sei do que eu estou falando, né? Bom, vamos começar a situar um pouquinho sobre classificação, né? É muito importante. Quando a gente vai estudar cientificamente a perda de peso, difícil que a gente encontre trabalhos científicos com pessoas de peso saudável. Então, normalmente, quando a gente procura sobre o assunto, a gente olha a relação com sobrepeso e obesidade, tá? Ah, Carol, mas eu não sou obesa, mas eu quero perder 3, 4, 5 quilos, né? Me sinto mais confortável se eu perder esse peso. Então, eu vou falar o termo obesidade várias vezes, mas entenda que o obeso, ele é certamente uma pessoa que está num processo inflamatório, né? E que ela precisa de várias mudanças. E às vezes você, mesmo precisando perder menos peso, está encaixado nesse mesmo critério. Mas do ponto de vista científico, ao se estuda indivíduos que são em classificação de sobrepeso e obesidade, beleza? Então é importante eu falar isso porque talvez eu fale muito o termo obesidade ou obesos e falo, não, mas eu não tô nessa turminha aí, mas se você quer perder peso, você tá nessa turminha aí sim, beleza? Bom, primeiro, em relação à classificação, como é que a gente classifica se eu estou em sobrepeso ou obesidade? Sabe por que eu acho importante falar sobre isso aqui? Porque várias vezes no consultório eu faço lá continha para poder chegar no IMC da pessoa e eu falo, olha, você está na classificação de obesidade tipo 1 ou na obesidade tipo 2. E eu vejo que a pessoa se assusta. Sério? Né? Porque não sei porquê, né? A gente às vezes tem a sensação de que a obesidade é aquele indivíduo obeso mórbido, né? Que você não tem dúvidas que a pessoa está acima do peso, não é assim? E não, a gente tem critérios de diagnóstico, de classificação de obesidade, que é o peso de acordo com a altura, o índice de massa corporal, ok? Então, como que a gente faz essa conta? A gente pega o nosso peso atual e divide pela nossa altura ao quadrado. Para ficar mais fácil sua conta na calculadora, o que você faz? Você pega o seu peso aí agora, pega a calculadora, pega o seu peso, divide pela altura uma vez, esse resultado você divide mais uma vez pela sua altura, é a mesma coisa, tá? É mais prático do que você fazer uma conta primeiro para depois, beleza? Cheguei nesse resultado, Carol. O que é esse resultado, né? Então, a gente tem os parâmetros de diagnóstico. Então, o ideal, o peso saudável, teoricamente, já vou explicar mais a fundo porque teoricamente. Então, teoricamente, o peso saudável seria o IMC entre 18,5 e 24,9. Esse seria o ideal da margem, né, do seu peso saudável. Acima de 25, a gente já considera o indivíduo em sobrepeso. E acima de 30, acima de 30, a gente já considera parâmetros de obesidade. E aí, dentro da obesidade, a gente tem obesidade 1, 2 e 3, e acima da obesidade 3, a gente considera a obesidade mórbida, ok? Então, o ideal, teoricamente, é que nosso IMC esteja entre 18,5 e 24,9, porque o 25 já é diagnóstico de sobrepeso. Acima de 30, obesidade, ok? Ah, Carol, mas se a gente avaliar isso de forma muito crua, só fazer uma conta, talvez eu não enxergue exatamente do que compõe esse peso. Então, no consultório é muito importante que a gente também faça uma avaliação do percentual de gordura, porque é muito comum, principalmente os meninos, tá? Os meninos estarem num peso de sobrepeso, mas na hora que a gente avalia o percentual de gordura, existe bastante massa muscular ou massa livre de gordura, né? E não tanto gordura. Então, associado ao IMC, também é interessante a gente avaliar o percentual de gordura, ok?
Porque, e o ideal, né, assim, a grosso modo, ok? Depende de cada caso, mas para vocês terem uma referência. Ideal que nós meninas não passamos de 25% de gordura e que os meninos não passem de 15% de gordura. Acima desses valores, aí a gente entende que precisa perder o peso, perder gordura, por um critério de saúde. Critérios de estética, né, tem valores menores, mas critérios de saúde, meninas no máximo 25%, meninos no máximo 15%, ok? Então, a gente avalia IMC e a maioria dos trabalhos avalia especificamente IMC. É difícil encontrar trabalhos de avaliação de obesidade, de sobrepeso, que também levem em consideração o percentual de gordura, justamente por ser um pouco difícil, né, de fazer isso, às vezes, de modos populacionais. Então, o critério mais utilizado realmente é o IMC, ok? E dados de 2020, tá? Um artigo de, se eu não me engano, junho de 2020, colocou uns valores aqui, eu acho importante a gente também pontuar aqui nessa aula, de que mais de 107 milhões de crianças e mais de 603 milhões de adultos estão diagnosticados, classificados em sobrepeso ou obesidade. Olha quanta galera, beleza? Mais de 60%, mais de 60% das mortes estão relacionadas com um IMC alto. Por quê? A gente relaciona principalmente, a principal causa de morte hoje mundial são doenças cardíacas, doenças cardiovasculares, que muitas vezes estão associadas a esse peso aumentado e principalmente a um organismo inflamado, ok? Então, quando a gente pensa em cuidar da obesidade, cuidar do sobrepeso, cuidar do seu percentual de gordura, a gente está te falando em cuidar da sua saúde. Não é só uma questão estética, né? Algumas vezes, não muitas, graças a Deus, chega pessoas no consultório e fala assim: eu quero perder peso, eu não quero perder muito não, porque eu não quero ficar com a papada, porque eu não quero ficar flácida, né? E aí você pensa assim, poxa, a pessoa tá lá na classificação da obesidade, né? Não quer perder muito peso por uma questão estética, mas do ponto de vista de saúde, é recomendado que ela perca peso. Então, é muito importante a gente ter esses critérios de parâmetros de saúde e não ficar pensando apenas na estética, porque entre correr o risco de morrer, né, por uma doença grave, uma doença cardíaca, eu tenho 60% de possibilidade, e ter uma papada, eu prefiro ter a papada, não sei vocês, né? Então, a gente sim se baseia nos critérios de saúde, parâmetros de saúde, para te falar o objetivo, a meta que você deve alcançar, ok? Vou pegar um dado que o José colocou aí, que ele falou que o IMC dele está 27, né? Que é o IMC considerado de sobrepeso, mas ele é menino. Então, os meninos podem ter o IMC mais alto, né? Classificado no sobrepeso, mas com percentual de gordura adequado. Vou aproveitar que o Rodrigo entrou, Rodrigo, nosso primo, ele é personal e ele trabalha muito com a turma do fisiculturismo, né? Essa galera que ganha muito, precisa ganhar muito peso para participar aí dos eventos, dos campeonatos, né? Porque o fisiculturista é um atleta, né? Ele treina para aquilo, não é simples. Muita gente olha e fala assim: é só tomar uns negocinhos aí que a coisa resolve. Gente, é muito complicado, não é fácil chegar naquele nível de estrutura muscular, né? Muitas vezes uma construção de anos, né? Então a gente não pode desmerecer esse esforço desse atleta, né? E aí é muito comum atletas de fisiculturismo terem diagnóstico de obesidade pelo IMC, mas você olha, o cara é puro músculo. Então, a gente não pega só o parâmetro peso como um critério de diagnóstico, mas também a avaliação do percentual de gordura. Porque são dois casos aí que eu lembrei, eles entraram e falaram aí, então lembrei de não deixar passar batida aqui para vocês. Beleza, situados nossos parâmetros, está mais que claro que realmente a gente precisa cuidar desse assunto, né? Olhar para esse assunto com mais seriedade, não olhar para o indivíduo obeso como negligente. Ele só come muito, ele só é sedentário. Não, pera lá. Existe algumas alterações que precisam de cuidado, né? Que precisam de tratamento,
ok? E o objetivo do nosso conteúdo de hoje é principalmente relacionar esses critérios de peso alto com microbiota, com intestino, beleza? Então, toda vez que a gente tem... então, agora nós vamos falar especificamente mais do intestino, beleza? E quando a gente fala em microbiota desequilibrada, lembra microbiota, bactérias presentes no nosso organismo. Temos 3 vezes mais bactéria do que célula no corpo. Carol, você está falando muito rapidinho isso, eu perdi essa parte. É porque está na aula 1. Então, assiste a aula 1 para você entender um pouco mais detalhado sobre esse assunto, beleza? Por isso que eu estou passando, às vezes, algumas definições mais rapidinho, porque a gente está numa sequência de 3 aulas e hoje já é a 3ª aula, ok? Então, já acho que você já sabe daquilo que eu estou falando. Bom, então, quando essa microbiota está mais desequilibrada, existe um fator de risco mais relacionado tanto para a obesidade, como é o assunto da nossa aula de hoje, mas também para doenças autoimunes e para doenças inflamatórias intestinais, né? Então, manter essa microbiota em equilíbrio é um desafio, e o objetivo é de trazer saúde, porque não só a obesidade, mas diversas doenças, inclusive doenças muito graves, como doenças autoimunes e doenças inflamatórias intestinais, como retocolite, como doença de Crohn, como doença celíaca, ok? Doença celíaca, na verdade, entra no critério de autoimune, beleza? Então, um estudo que eu peguei aqui para comentar com vocês, que avalia, né, o crescimento de bactérias mais patogênicas, bactérias mais nocivas, produtoras de endotoxinas, né? A gente está ficando familiarizado aí com esses termos. Endo, dentro, toxina, algo que o meu corpo não reconhece. Então, as bactérias patogênicas que produzem mais endotoxinas, elas têm um crescimento abundante, aumentado, exagerado em pacientes com obesidade, ok? Então, o artigo sugere de que essas bactérias podem induzir a obesidade e a gente vai entender como e por quê, ok? Outro estudo também aí em animais avaliaram a diferença, se existia diferença da microbiota dessas bactérias intestinais de animais obesos comparado com animais magros. E sim, existe uma diferença entre essa microbiota, essas bactérias, esse equilíbrio, a proporção, qual tipo de população de bactérias é mais predominante no obeso, é sim diferente do magro, ok? E detalhe, neste trabalho, os 2 grupos, tanto os animais obesos quanto os animais magros, consumiam a mesma dieta. E lá nos indivíduos obesos, a gente tinha maior população de uma família aí de bactérias chamadas Firmicutes. Vou falar um pouco mais específicos, que às vezes tem uma galera da área da saúde que quer estudar um pouquinho. Então, a gente tem aumentado a família Firmicutes na obesidade e diminuído os bacteroidetes, ok? Então, o que é fato? Né? O que é fato? É fato que essa microbiota, sim, né? Estou levantando a bola aqui de alguns trabalhos que mostram que existe diferença de como é o intestino, a população que habita ali do indivíduo que está acima do peso e do indivíduo magro. Então, opa, tem alguma coisa aqui que é relevante. E essa microbiota, ela é alterada tanto pelo aquilo que você come, né? Pela dieta, né? Quanto pelo uso de antibióticos, né? Então, a gente vai falar um pouco mais específico sobre dieta daqui a pouco, mas eu queria levantar a bola sobre os antibióticos. Sim, o uso de antibiótico altera a nossa microbiota. E toda vez que, por algum motivo, e é muito importante que, se necessário, você use, né? Eu vejo uma turminha, a maioria dos pacientes, chegar contra medicamento. Ah, eu não quero tomar remédio. Ah, eu não quero tomar remédio. Ah, eu não quero... Ninguém quer tomar remédio, né? Ninguém quer precisar tomar medicamento. Mas ainda bem que existe indústria farmacêutica que tem medicamento que, se a gente precisar, a gente tem que tomar. Ok? Eu não quero precisar. E para isso eu trabalho com nutrição, medicina preventiva, não ficar doente. Agora, estou doente. Ah, não vou medicar não, porque eu não gosto de remédio. Morre, né? Né? Você pode ter uma coisa muito mais grave, sabe? Então, não. Ainda bem que existe medicamento. Só que a gente também tem como a gente dar uma atenção ou melhorar esse intestino
ao precisar de entrar com antibióticos, ok? Então, precisei de entrar com antibiótico, Carol. E aqui que a gente tem alguns estudos em humanos, né, estudos clínicos, tá? Que o uso, eu separei 2 tipos de antibióticos diferentes para chamar a atenção aqui de vocês. O antibiótico, a clindamicina, no estudo em humanos, em pessoas que precisaram tomar durante 7 dias de antibiótico, modificou a microbiota e essa microbiota, ela demorou 2 anos para voltar ao equilíbrio inicial. 7 dias de antibiótico, demorou 2 anos para reequilíbrio. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu tomo eventualmente, eu tomo umas 2 vezes por ano. Se uma vez já me deu 2 anos aí para recuperar, né? Imagina tomar mais de uma vez por ano, beleza? Então, o ideal é que a gente não precise, mas se precisa, ok, beleza, tomei. Como que eu faço para recuperar essa microbiota mais rapidamente? Lá na primeira aula eu falei do uso de prebióticos, ontem eu falei principalmente do uso de polifenóis, e daqui a pouco eu vou dar mais dicas sobre como fortalecer a sua saúde intestinal, beleza? E o outro estudo de antibiótico também utilizando o ciprofloxacino, tá? Ciprofloxacino, reduziu, mais comum, né, principalmente nas infecções urinárias, reduziu a diversidade de bactérias presentes ali no intestino, demorando cerca de 4 semanas até 6 meses para recuperação. Ou seja, toda vez que você, por acaso, necessita o uso de antibiótico, é muito importante que você dê atenção à sua saúde intestinal. Neste caso, especificamente, para quem está me acompanhando desde a primeira aula, já sabe, eu não sou muito a favor ou não indico a torta direita o uso de probióticos, né? Porque a gente pensa em intestino naturalmente e já vem, tem que tomar probiótico. Não necessariamente, tá? Mas especificamente quando se tem a utilização de antibióticos, na sequência, terminou de tomar antibiótico, é muito importante fazer uma reposição, aí fortalecer novamente a sua microbiota com o uso de cepas de probióticos, ok? Você pode precisar tomar durante o uso de antibiótico ou logo após. Carol, como é que eu sei se eu tomo durante ou tomo logo após? Durante o uso de antibiótico, principalmente em pacientes que tenham uma alteração já muito clara da saúde intestinal, né? A pessoa começa a ter diarreia, o intestino prende durante o uso de antibiótico, então já entra com probiótico, ok? De preferência, horário diferente da tomada do antibiótico, cerca de 2 ou 3 horas de intervalo, ou antes ou depois, tanto faz, ok? No mínimo esse tempo, mas pode ser mais. Ou depois, então terminei o antibiótico hoje e amanhã eu já começo a tomar probiótico. Quanto tempo? Pelo menos o mesmo número de dias que você tomou o antibiótico, no mínimo, no mínimo. Mas eu gosto de passar muitas vezes 1 mês ou até 2 meses de reposição para a gente garantir nessa recuperação aí completa da sua microbiota, beleza? Então, precisei de antibiótico, talvez seja interessante. Por quê? Porque ao desequilibrar a microbiota, eu tenho mais risco de uma série de doenças, inclusive obesidade, inclusive dificuldade de perda de peso, ok? E aí, existem aqui basicamente 3 mecanismos, né? 3 maneiras da gente entender como que funciona essa microbiota no obeso. O que que acontece, né? Qual que é o problema desse desequilíbrio do ponto de vista de mecanismo? Então, a ciência tem esse ponto muito importante. Estudar como. Pera lá, beleza, eu vi que tem relação. Eu vi que tem diferença da microbiota do obeso e do magro. Mas como? O que acontece? E aí tem 3 sugestões do que acontece e eu quero contar aqui para vocês, para a gente entender de uma forma um pouco mais técnica, né? Que eu acho interessante e acho que as pessoas devem achar também. Então, por isso que eu gosto de contar, beleza? Então, primeira sugestão do que pode acontecer ao você modificar a sua dieta. Como assim modificar a dieta? O óbvio, né, gente? Começar a comer mal, comer mais industrializado, mais farinha, mais açúcar, mais gordura, pobre em carboidratos indigeríveis, né? Que a gente tem falado aí nos 3 dias, de fibras, principalmente fibras prebióticas. Então, quando você come pouco fibras e come muito aquilo que faz mal, você tem uma dieta desequilibrada, chamada nos artigos, vocês até viram um artigo que eu mostrei aqui, dieta ocidental, que é a nossa dieta aqui, né? Aquela dieta muito pobre, uma dieta, apesar da gente morar num país riquíssimo em verduras, frutas e legumes,
de modo geral, a nossa população está comendo mal, está comendo pouco, proporcionalmente isso no cardápio. Aquela pessoa que não abre mão do final de semana, eu quero tomar minha cerveja, eu quero comer meu sanduíche, mas durante a semana só come alface, tomate e acha que é suficiente, né? Não é, ok? Então, quando essa dieta está desequilibrada e ou com o uso de antibióticos, a gente modifica essa microbiota, favorecendo a desenvolvimento de desequilíbrio metabólico e risco aumentado para a obesidade. Como? Primeiro critério, metabolismo de ácidos biliares. Então, vamos lá. O que é um ácido biliar? O ácido biliar, ele é um produto feito no nosso organismo a partir do colesterol, né? E é o que vai produzir a bile. Então, a bile é composta de ácidos biliares. Como é que a gente produz a bile? Produz no fígado. Só que lá no intestino, essa bile, né? Então, você consumiu gordura. E tinha fibras ali naquela alimentação também. Enfim, você fez uma refeição. Almocei, ok? Então, a sua bile, ela é bombeada ali no seu estômago para que faça digestão de gordura. Faz uma ação tipo detergente, né? Vai diminuindo em pequenas partículas ali aquela gordura para a gente conseguir absorver lá no intestino. E no intestino, né? Pela ação das bactérias, essa bile, esse ácido biliar, ele é transformado na sua forma secundária. E qual que é a função desse ácido biliar lá no intestino? Ela inibe o crescimento de algumas bactérias, principalmente bactérias nocivas, né? E tem um papel importante, porque essa bile, lá no intestino, ela se liga em alguns receptores lá no intestino, alterando, modificando, modulando o metabolismo de gordura e glicose e carboidratos. E isso tem um efeito anti-obesidade. Volta aqui comigo. Comi gordura. Bile agiu. Essa bile foi para o meu intestino. Lá no intestino, pela ação de bactérias, ela se liga a receptores lá no nosso intestino, ok? E vai ter efeitos anti-obesidade. Então, ou seja, para transformar a bile nessa forma secundária, a gente precisa de uma boa microbiota. E assim, eu tenho um papel positivo desse ácido biliar lá no intestino. Qual que é o problema do obeso? Comer mal, né? Comer errado, comer muito e comer errado. Ele tem uma boa microbiota? Provavelmente não, a gente já viu aqui em alguns trabalhos. Então, essa bile consegue ser transformada lá no intestino nessa forma secundária? Não. Qual que é o problema? O efeito que esse ácido biliar secundário teria em prevenir a obesidade, perde. Entendeu a explicação? Então, esse é um critério, uma forma da gente entender o que acontece lá no intestino do obeso. Eu como mal, esse ácido biliar não consegue ser convertido na forma secundária e, por esse motivo, eu desequilibro mais o metabolismo de carboidrato, desequilibro mais o metabolismo de gordura e eu ganho peso com mais facilidade. Beleza? Esse é um primeiro mecanismo. Segundo mecanismo, importante, né, para a gente entender a relação da microbiota com a obesidade. Metabolismo dos polissacarídeos indigeríveis. Olha como é que vocês estão ficando muito chiques. Os nomes difíceis. Eu lembro quando eu comecei a namorar o meu marido, ele falava, nossa, mas é uns nomes, por isso que eu nunca gostei de biologia. É uns nomes muito esquisito. A gente vai falando tanto que até hoje até ele já sabe vários termos, né, de tanto a gente usar. Mas o que é polissacarídeos indigeríveis? Fibra, gente. Fibra, né, no português claro, ok? Então, o que a gente já falou aqui nas primeiras aulas? Que as bactérias benéficas, as bactérias do bem, presentes lá no nosso intestino, elas utilizam essas fibras, esses carboidratos indigeríveis, como energia, como substrato, como alimento para fermentar. E ao fermentar as bactérias positivas, a gente produz quem? Os ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta, propianato, acetato e butirato, principalmente o butirato, é que tem efeito benéfico no nosso intestino. E especificamente quando a gente pensa em obesidade, qual que é o papel do ácido graxo de cadeia curta? Número 1,
reduzir o pH e alterar essa microbiota lá no cólon, intestino grosso. E quando eu faço isso, eu favoreço mais ainda a população, o crescimento de bactérias benéficas. Então, a própria produção de gases das bactérias positivas aumentam a sua própria população. E com isso, você proporcionalmente diminui, né, ali a prevalência, a incidência de bactérias nocivas, gerando mais simbiose, mais equilíbrio e mais efeitos anti-inflamatórios. Ok? Então, quando eu como fibras, olha o que eu faço. Esse é o primeiro caminho do ácido graxo de cadeia curta. Outro caminho dos ácidos graxos de cadeia curta, e talvez o mais interessante aqui para o assunto emagrecimento, né? Perda de peso, perder gordura. Esse produto de fermentação, esses ácidos graxos de cadeia curta, também promovem a secreção de 3 enzimas, desculpa, 3 hormônios, tá? Leptina, peptídeo YY e GLP-1, que são responsáveis por gerar saciedade. Vem comigo. Quando eu como fibras, eu aumento a fermentação de bactérias benéficas e esses produtos de fermentação aumentam a secreção ou promovem a secreção de 3 hormônios que me geram saciedade. Eu fico mais satisfeito. Ou seja, o inverso é verdadeiro. Quando eu não como as fibras, eu não produzo esses gases, esse produto de fermentação de bactérias benéficas, muito pelo contrário, eu estou favorecendo o crescimento das patogênicas, e aí eu não consigo ter uma boa produção endógena natural desses hormônios da saciedade. Se eu não tenho saciedade, o que eu faço? Eu como mais, né? Eu como mais, e eu belisco, e eu não tenho satisfação naquilo que eu estou comendo. Beleza? E aí, um parênteses importante sobre esse assunto aqui, é que, ultimamente, o que eu tenho visto, os médicos recomendarem para o paciente, quando ele quer perder peso, é o uso de um análogo significa semelhante ao GLP-1, que é esse hormônio que as bactérias benéficas conseguem aumentar a secreção, né? Liraglutida, esses glutidas aí da vida, né? Nome comercial, Saxenda, Victoza, né? Que é um injetável, caro pra caramba, né? Traz bastante desconforto para o paciente, mas é um análogo do GLP-1. Aí eu te pergunto, você não consegue fazer isso através da dieta? Aumentar a secreção do GLP-1? Né? E o GLP-1, ele tem esse efeito de saciedade e também melhora a sensibilidade à insulina, né? Que é um dos problemas da obesidade. O paciente obeso, normalmente, ele está inflamado, tem um processo inflamatório aumentado, e com isso, aumenta a possibilidade de resistência ao funcionamento da insulina. Quando a insulina está resistida, ela não funciona direito. Tem resistência no funcionamento dela. Ela não funciona direito. E se não funciona direito, eu não entendo que está chegando energia. Se eu não entendo que está chegando energia, eu como mais. Né? Eu estou comendo, mas eu não estou entendendo. Meu cérebro não está faltando energia, como mais. Está faltando energia, como mais. Né? Então, é por isso que tem sido utilizado esse medicamento aí para perda de peso, porque além de gerar saciedade, melhora a sensibilidade à insulina. Mas caramba, eu consigo normalizar a produção desse hormônio quando eu como bem, como quando eu como fibras. Então, é possível, sim, através da dieta. E outro dia eu estava lá na pós-graduação, que vocês sabem que eu estou fazendo, de gastrologia. Foi muito interessante a doutora Denise, que é médica, falar que talvez os nutricionistas tenham que ensinar muitos médicos a trabalhar. Por quê? Porque, no caso dos nutricionistas, não tem medicamento, não pode prescrever. Então, a gente precisa de utilizar de estratégias naturais para ter o mesmo resultado. Talvez por isso que a gente tem mais ferramentas, né? Porque, teoricamente, é fácil de você entrar no consultório e falar, toma isso daqui e resolve. Enquanto você está tomando, pode resolver, né? Mas o nutricionista não pode prescrever o medicamento. Então, as nossas ferramentas têm que ir além para ajudar o paciente, né? E a vantagem? De uma forma natural.
né? Mudança de comportamento. Então, outra explicação de como que a microbiota do obeso funciona. Ela não produz adequadamente os hormônios de saciedade. Então, por isso que come mais. Então, fica cíclico, né? Quanto mais eu aumento o peso, mais eu vou comer. Ok? Segunda explicação. Terceira e última, tá? Critério aqui, ponto para a gente discutir um pouquinho, né? De como que funciona a microbiota no obeso. Quando eu tenho uma alimentação mais rica em gordura, que é a alimentação de quem está acima do peso, está comendo mais gordura do que deve. Ah, mas eu não como fritura, mas come os industrializados, né? Não come fritura, mas come pizza, come hambúrguer, come bolacha recheada, come muito chocolate. Tudo isso tem muita gordura, né? A gente só acha que tem gordura na fritura, né? Tem gente que chega assim no consultório, ah, mas eu não como fritura, hein? Mas e o resto? Né? Você olha o rótulo daquilo que você está comendo? Você sabe o que você está comendo? Essa é a grande pergunta, né? Então, essas dietas ricas em gordura promovem a elevação de bactérias nocivas. E lembra, a estrutura da membrana de bactérias nocivas, bactérias patogênicas, bactérias do mal, gram-negativas, são todos os codinomes dessas bactérias. Essas bactérias, na sua membrana, têm os lipopolissacarídeos, que é a forma que os trabalhos científicos dosam, né? Vamos dizer assim, essa população de bactérias, né? Tem como a gente avaliar os LPS séricos, né, no sangue, beleza? Então, uma dieta rica em gordura, você tem a elevação dos LPS, dos lipopolissacarídeos, ok? E o que essa turma faz? Qual que é o problema de eu ter LPS no meu intestino, LPS na minha corrente sanguínea, né? Que é claramente um aumento da população de bactérias negativas. Então, vamos às explicações. O que esse LPS faz, beleza? Então, os lipopolissacarídeos, o que eles fazem? Eles se ligam aos receptores, tá? E aí eu vou mais técnico aqui, gente? Vou. Por quê? Eu não quero dar uma informação solta. Se eu falar assim, se você comer mal, você aumenta a inflamação. Isso você já sabe. Eu quero te explicar como. Você fala, caramba, então é assim que funciona, né? Eu tô te dando mais ferramenta aí para você compreender e para agir. Então eu tenho que fazer diferente, porque o que está rolando é isso, e você sabe disso, né? Hoje a gente não consegue mais, antigamente, só impor uma mudança para o paciente. A gente tem que explicar por que ele gosta de entender. Dr. Google tá aí, né, gente? Se eu não souber explicar o que está acontecendo com você, tá? Então, por isso que eu vou mais a fundo. Então, beleza. O que esse LPS faz? LPS das bactérias ruins. Se liga a receptores do tipo 4, ok? E essa ligação no receptores tipo 4, é porque eu não falei, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Lembra que a gente estava falando do ácido biliar secundário lá no intestino, que tem um efeito positivo? Ele se liga ao receptor tipo 5. Quando se liga no 5, é bom. E quando se liga no 4, que é o que acontece com o LPS, aí é ruim. Porque vai ativar uma cascata de inflamação. Beleza? Então, o LPS se liga no receptor tipo 4 e vai induzir um processo inflamatório, aumentando a produção de substâncias inflamatórias, que tecnicamente a gente chama de citocinas ou citoquinas inflamatórias. E a gente sabe que essa inflamação contribui para o quadro, para o cenário de aumento de peso e obesidade. Então vamos lá. Quando eu como muita gordura, tá vendo que sempre começa com a dieta? Então, quando eu como muita gordura, eu aumento o LPS, LPS se liga a receptores tipo 4, esses receptores tipo 4 aumentam cascata inflamatória, aí eu gero mais obesidade. Então, entende que não é só uma questão calórica? Não, mas está comendo muita gordura, tem muita caloria? Sim, mas não é só caloria que eu estou comendo ali, eu estou induzindo a processos inflamatórios. Ok? E ao induzir o processo inflamatório, aumenta a resistência à insulina, aumenta a produção de gorduras que não fazem parte do tecido, tipo esteatose hepática, ok? E vai gerando um quadro redundante, né? Quanto mais inflamação, mais eu estou estimulando esse aumento de peso, ok?
E aí tem um estudo que eu gostei, né, achei interessante separar para falar aqui para vocês, um estudo que avaliam, né, em indivíduos saudáveis. Ó, Natex entrou aí. Saudável, Natex. Tá saudável. Tá saudável? Deve estar saudável, né? Tô saudável aqui. Não tenho obesidade, não tenho sobrepeso, né? Meus exames estão em dia. Beleza? Aí que eles avaliaram. Indivíduo saudável que faz uma refeiçãozinha rica em gordura ou rica em carboidrato. Fui lá no meu final de semana, pedi uma pizza de frango catupiry e de sobremesa a gente tomou um sorvetinho e tomei uma cervejinha. Alto teor de gordura e carboidrato junto, né? Mas fazendo uma refeição com alto teor de gordura e de carboidrato, o que eles avaliaram em indivíduos saudáveis? Que já existia uma alteração do funcionamento da insulina. Por causa dessa explicação que eu estou falando aqui para vocês. Por quê? Porque essa refeição rica em gordura, ela vai ativar, né, mais os LPS que se ligam no receptor tipo 4 e aumenta a cascata de inflamação. Né? Ai, Carol, então você está me falando que eu não posso de jeito nenhum comer mal? Não, não é de jeito nenhum comer mal, né? Mas você precisa entender que é a frequência que vai te levar para aquele cenário. Sabe o que acontece? A obesidade, ela é uma doença de característica inflamatória, né? O aumento de peso tem uma característica de inflamação, só que uma inflamação de baixo grau. Uma inflamação que você não está palpando, você não está vendo o que é, né? E aí a gente, tô só aumentando o pezinho aqui, né? Como é que o paciente sabe que está inflamado? Você aperta na gordura e dói, né? Aquela gordura inflamada, dura, tensa, resistida, né? Dificuldade de perder. Aí a gente sabe que tem um processo inflamatório ali, né? Então, a constância da coisa é mais relevante, né? Eu estou levantando aqui esse estudo porque foi um indivíduo saudável. Então, não é só porque não está obeso que tudo bem ficar comendo errado, né? Que tem isso, viu? Os magrinhos de ruim, né? Que a gente fala. Não, você está aumentando a chance aí de gerar resistência à insulina, ok? E diabetes no futuro, beleza? Então tá cheio de magrinho que não tá saudável, não, tá? Bom, tranquilo? Entenderam? Gente, a figurinha de hoje, que eu gosto sempre de separar para vocês uma figura aqui de algum artigo que eu pego para poder falar aqui para vocês, é um resumo de tudo que eu falei. Vamos passar aqui? Que vai ser bem rapidinho? Porque vocês já entenderam, né? Vocês já estão craques aqui na coisa. Deixa eu virar a câmera. Então, vamos lá. Deixa eu pegar minha canetinha aqui para apontar, ser mais rápido. Através da dieta ou dos antibióticos, a gente altera a microbiota. Como? Lá com a alteração do metabolismo do ácido biliar, da produção de ácido graxo de cadeia curta, que vocês já sabem, ou da endotoxemia metabólica. Opa, perdão. Fechei a apresentação. Ok? Ácido graxo de cadeia curta se liga ao tipo 5, né? E vai desequilibrar ali, né? Quando a gente não tem a microbiota boa no intestino, altera o metabolismo de glicose e de gordura. E ácido graxo de cadeia curta, ele modula lá os hormônios de saciedade e vai alterar a saciedade. E a endotoxemia liga a questão dos LPS, como a gente falei, induz a inflamação crônica. E eu gero o quê? Obesidade e síndrome metabólica. É o resumo do que eu falei para vocês. Bastava colocar essa figura, né? Só de explicar tantos detalhes. Carol, cheguei agora, entendi nada que você falou. Vai ter que voltar na aula depois e assistir tudo, porque eu já expliquei cada um desses pontos aqui. Era só um resuminho. Beleza? Conclusões. Galera, esqueci de falar. Quem quiser fazer pergunta, né? Porque agora já tem mais gente aqui. Perguntinha sobre o assunto, tá? Pode mandando aqui que daqui a pouco eu vou responder. Conclusões. Número 1. Sim, a gente já sabe, está muito definido que fator de risco para aumento de peso, né? O que faz a gente aumentar peso? Comer mal, estilo de vida não saudável, sedentarismo, né? Comer mais do que eu gasto. Isso a gente já sabe, não sabe? Só que eu te mostrei aqui também que o intestino tem papel importante. A microbiota tem papel importante nesse assunto de perder peso, tá? Então, número 1, primeira conclusão. Conclusão número 2, que a microbiota é alterada, sim, pelo padrão da dieta,
pelo uso de antibióticos, e isso vai influenciar no nosso metabolismo de carboidrato, de gordura e no processo inflamatório. E por isso que faz com que você ganhe peso quando você tem um intestino desequilibrado, ok? E uma frase que eu destaquei aqui do artigo que eu achei super interessante, eu vou ler a frase porque eu achei ela muito boa. Ó, modulando a microbiota intestinal, ou seja, equilibrando a sua saúde intestinal, por meio da dieta. E olha, interessante que eles falam da dieta, por meio do que você come, não é apenas eficaz para aliviar os sintomas associados à obesidade, né? Como a distensão, o desconforto do intestino, a resistência à insulina, mas também representa como um novo potencial terapêutico. Então, daqui a pouco, você vai lá no médico pedir remédio para emagrecer, ele vai te prescrever dieta. Não, você precisa de nutricionista. E você sabe que já tem médico fazendo isso, né? Que eu recebo no consultório. Carol, a minha médica falou que é um problema seu, né? Você que precisa mudar a minha alimentação aí para resolver o meu problema, né? Tá? Então, tá acontecendo isso, né? A dieta já está sendo potencial caminho terapêutico. E não só comer bem, né? Mas faz parte do tratamento. Beleza? Como você já está aqui desde o primeiro dia, você sabe, tem um exercicinho, coisas que eu quero chamar a atenção para a gente poder fazer já para mudar esse cenário dessa microbiota e começar a perder peso, começar a emagrecer. Então, a gente pode gerar mais saciedade, aumentando o GLP-1. O que é isso? Vai ter que assistir a aula para entender. Como é que a gente pode fazer isso para gerar mais saciedade ou comer menos? O consumo de azeite aumenta o GLP-1, tá? Na sua saladinha. Você pode comer proteína no café da manhã, também aumenta a sua saciedade. Que tipo de proteína? Eu posso fazer um ovinho, posso fazer um queijo mais curado, um queijo mais meia cura, que ele é menos inflamatório, né? E mastigação. Quando você mastiga, você está mandando uma mensagem de saciedade ali também para o seu cérebro. É muito comum as pessoas falarem, é verdade, eu não tenho mastigado, né? Então, eu brinco que o estômago não tem dente. Então, é importante que a gente mastigue na boca. E lembra que a digestão, a melhora da sua saúde intestinal, começa na boca, ok? Então, azeite, proteínas, café da manhã e mastigar, ok? Preferir raízes no lugar de farinhas. Ah, mas é sem glúten. Ah, mas é integral. Sempre comida vai ser melhor do que qualquer farinha. A farinha mais ultra, super, blaster, master da vida. Experimenta fazer isso. Ao invés de comer pãozinho, biscoitinho, torradinha, com raiz. Que raiz, Carol? Mandioca, batata doce, inhame, batata branca. Batata branca? Tá? Por quê? Porque ali você tem muito menos concentração de carboidrato, né? Para você que quer perder peso, vai te gerar saciedade e vai alimentar as bactérias do bem. Quando você substitui as farinhas, né? Por raízes, ok? Você pode fazer isso cozido, assado, do jeito que você quiser, né? Você pode trocar isso no seu café da manhã, por exemplo, no seu lanche da tarde, tá? E também é muito importante, quando a gente quer perder peso, cuidar do processo inflamatório. Não só da nossa obesidade, não, desculpa, só da nossa microbiota, mas também do processo inflamatório. Então, colocar elementos anti-inflamatórios ali na sua dieta também é importante, né? Quem que a gente faz isso? O ômega 3 tem uma ação anti-inflamatória, a cúrcuma tem uma ação anti-inflamatória, que é o açafrão, né? A gente potencializa o efeito anti-inflamatório do açafrão, principalmente quando a gente associa ou ao gengibre ou à pimenta preta, né? A pimenta do reino, por causa da piperina, ok? O alho também tem essa ação, o alecrim também tem essa ação e o abacate também tem essa ação, né? Coisas que você pode colocar mais no seu dia a dia alimentar, ok? Então, cuidar desse processo inflamatório é bastante importante, beleza? Tranquilo, galera? Esse é o nosso conteúdo. Comecem a fazer perguntas, mas eu não posso deixar de falar para vocês aqui que na próxima semana vamos abrir turma do Muda 21. O que é o Muda 21? Né? É o meu programa online de mudança de hábitos. Né? Então, eu, Carol, criei o programa Muda 21, tá?
eu preciso que alguém atenda a porta. Será que o digníssimo não vai atender? Babá da Júlia chegou, gente. Acho que ele vai atender daqui a pouco. Tomara que atenda. Vamos continuar aqui. O barulhinho não vai incomodar, não, tá? Eu acho que mais me incomoda do que incomoda vocês. Bom, então, por que eu resolvi criar o Muda 21? Então, criei o Muda 21 porque eu não estava dando conta de atender a demanda no consultório. Olha que bom, né, Carol? É bom. Só que aí, as pessoas me pedem ajuda e eu não posso ajudar? Não, eu queria continuar ajudando as pessoas. E também por conta da própria maternidade, né? Quem me acompanha aqui sabe. Estou com uma filha de menos de 1 ano. Então, eu sabia que eu ia diminuir a minha possibilidade de atender, de conversar, de trabalhar no consultório. Então, eu criei esse programa online por causa disso, ok? E outra coisa também, né? Porque normalmente as queixas elas são muito parecidas, né? Tem aquelas queixas básicas. Essas todas que eu tô falando nessa semana, Carol, eu sou muito ansiosa, não consigo ter disciplina na dieta, ou meu sono tá ruim, ou não consigo emagrecer, ou nossa, a dieta é cara, a dieta é difícil, não consigo aplicar no meu dia a dia, né? Então, por conta disso, eu criei um programa de 21 dias com os pontos básicos, importantes, que se você não estiver seguindo isso, não adianta ficar fazendo dieta mirabolante, tomando todos os suplementos mais caros da vida, né? Não adianta ir por esse caminho que é mais difícil. Você vai ter resultado enquanto estiver fazendo grave. Depois que acabar essa fase, você volta para o estado inicial, e muitas vezes até pior. Né? Então, por isso que eu criei esses 21 dias, esses 21 passos que eu acho importante, né, que você esteja aplicando na sua rotina, no seu dia a dia, tá? Então, o Muda 21 foi pensado para você que tem essa dificuldade, né, que tem essa queixa, nessa dor de, Carol, tô patinando, não consigo sair do lugar, já busquei 300 milhões de ajuda e nada está resolvendo. Então, pera lá, vamos fazer o básico bem feito. E aí, funciona, né? Funciona por quê? Eu já tenho aí 4 turmas. E a galera, Carol, funciona mesmo, a vida é outra. Então, gente, não só o que eu apliquei no consultório, o que eu já sei com meus pacientes nesses 13 anos de nutricionista que eu já sou, mas agora eu já tenho também resposta, feedback de quem fez o Muda 21. Porque quando eu fiz a primeira turma, eu não sabia. Eu falei, gente, será que vai dar certo? Será que a galera vai dar conta de fazer? Não, eu sei que dá, né? Eu sei que funciona. Então, como é que funciona isso? Então, é um programa de 21 dias, né? Você tem acesso durante 1 ano ao programa, ok? E são 21 dias de aulas já gravadas, né? Que, detalhe, regravarei todas agora, tá? Porque eu quero atualizar, não é isso? Quero atualizar ali, às vezes dar mais informação, né? Ciência não para, então a gente pode realmente sempre acrescentar alguma coisinha. Então, vou fazer uma regravação agora de todo Muda 21, né? Que vai começar já na próxima semana, tá? E aí eu quero falar um pouquinho para vocês aqui, rapidamente, quais são os assuntos dentro do Muda 21. Então, lá, eu vou falar sobre, tem um dia específico só sobre shots matinais, o que a gente pode fazer, para que eles servem, né? Combinações que você pode fazer. O que comer pela manhã? Aprenda a fazer sacolão, né? Vou te ensinar a como eu vou para a prática lá. Eu cheguei lá no sacolão, Carol, como é que eu planejo o meu cardápio, ok? Te falo um dia especificamente sobre o consumo de bebida alcoólica, como eu devo consumir, qual a quantidade, qual o tipo, né? Como que eu devo agir ao consumir, tá? Dia do lixo, mito ou verdade, né? Funciona ou não funciona? Tem que fazer ou não tem que fazer, né? Tem um dia especificamente que a gente fala só sobre açúcar e te ensino como tirar isso da sua vida, né? Como se libertar do consumo de açúcar, tá? Te falo um dia só sobre os lanches ao longo do dia, como me comportar nesses lanches, mas eu fico fora de casa, né? Eu tenho um dia a dia muito corrido, como que eu posso organizar esses lanches? Te ensino a montar um prato de almoço e jantar. Como que a gente pensa esse prato na hora de montar ali? Né? Qual que é a proporção que tem que estar ali presente, ok? Um dia especificamente sobre revisar de tudo que está no seu armário, né? Que tipo de óleo, temperos, arroz, enfim, revisão do armário. Como é que a gente pode deixar esse armário mais saudável? Porque aí que é o ponto. Se a gente não mudar a compra, não adianta, né, querer procurar um negócio saudável quando você está com fome. Obviamente, você vai buscar aquilo que está mais fácil, o biscoitinho, a bolachinha, a torradinha, né? Um dia especificamente que eu falo entre qual a melhor opção, jantar ou lanchar. Outro dia sobre
como ler rótulos. A gente deve estar atento àquilo que a gente está comendo. Acabei de falar aqui. Ah, mas eu não como fritura. Mas será que você não está realmente comendo gordura? Você sabe aquilo que você está comendo? Né? Outra coisa, boas escolhas no final de semana. Ah, Carol, meu problema é o final de semana. Nessa aula, você vai aprender, então não tem mais problema, porque eu vou te ensinar a se comportar no final de semana, tá? O que comer na atividade física, né? E essas últimas aulas bem focadas em saúde intestinal, porque é a minha aposta, é aonde eu levanto a bandeira. Para mim, entender de saúde tem que entender, equilibrar o intestino. Tá? Então, tudo que você quer alcançar, principalmente a mudança de comportamento, a melhora da sua saúde intestinal e o emagrecimento, você tem que ter um controle sobre o seu intestino. E para isso, eu tenho aulas específicas sobre saúde intestinal. Aulas sobre hidratação, sobre fibras, sobre pré-bióticos e probióticos, sobre alimentos constipantes, sobre gases, né? Como que a gente vai aliviar esse desconforto, né? Para vocês. E principalmente, a aula talvez mais importante é como fazer seu intestino funcionar todos os dias, ok? E tem mais uma aula falando sobre fitoterapia, né? Sobre o uso de chás, né? Como que a gente pode usar a fitoterapia ao nosso favor. E não só a fitoterapia como remédio, né? Mas como que a gente pode inserir na nossa rotina. A gente não mora num país que tem culturalmente o uso de chás, né? Então a gente pode começar a aplicar isso a favor da nossa saúde também, ok? Fora o conteúdo da aula todos, falei rapidinho, né? Então, todos esses 21 dias, temos 4 aulas ao vivo comigo. Então, só para a turma, só para quem está na turma, temos 4 encontros ao vivo, que vocês tiram dúvidas específicas direto comigo. Aula para dúvidas, ok? Esta será a turma 5, então já tenho 4 turmas ao longo dessa semana, né? Eu vou postar aqui para vocês, vou mostrar para vocês alguns depoimentos que eu acho interessante, né? Das alunas, né, que participaram aí do Muda 21, bastante resposta em mudança de comportamento, em consciência alimentar e reeducação, mas também melhora de saúde intestinal e perda de peso. Tão sonhada perda de peso aí, ok? Bom, mas a turma vai ser na semana que vem. Então, hoje, se você está aqui e se interessou em participar, tá? Da próxima turma, entra pra gente lá no link, tem um novo link aqui na minha bio, tá? Na minha página inicial, eu vou colocar nos stories também, como que você chega lá, para participar do nosso grupo de WhatsApp, tá? Se você quer muito participar da próxima turma, por que eu tô falando isso? Tem muita gente que manda direct, Carol, quanto que vai abrir a próxima turma? Quanto que vai abrir a próxima turma? Então, se você é uma dessa galera que quer fazer parte da minha próxima turma do Muda 21, entra lá no grupo do WhatsApp. Por quê? Porque ainda hoje a gente vai mandar o link da inscrição, ok? Então, eu quero muito. Entra lá no grupo do WhatsApp para fazer parte da próxima turma, beleza? E ainda hoje já vai abrir inscrição para essa turma que quer muito. Por quê? Depois eu vou abrir para todo mundo. A partir de amanhã a gente vai abrir para todo mundo. Então, se você quer muito, já entra agora, tá? Porque o link vai hoje ainda no grupo, só no grupo. E amanhã eu abro o link para a galera toda. Beleza? Deixa eu ver. Essa semana que a gente está conversando aqui sobre a culpa do intestino, aula de ansiedade, aula de sono e aula de emagrecimento, vai estar dentro do Muda 21. Ela sai aqui do Instagram e vai ficar só dentro da turma, para a gente poder bater mais papo lá sobre esse assunto, ok? A turma começa terça-feira da semana que vem. Ah, Carol, mas terça-feira é feriado. E daí? E daí? A vida não para não, gente, né? E daí que a terça-feira é feriado. Inclusive, nossa primeira aula ao vivo já é na terça-feira, né? Vamos começar a mudar já, né? Ontem mesmo a paciente, então eu vou esperar a semana que vem, segunda-feira eu começo na dieta. Segunda, mas amanhã ainda é quarta, segunda foi anteontem. Para que esperar mais uma semana? Não, gente, vamos mudar agora, mudar já, ok? Tarará. É isso, eu estou fazendo a revisão aqui, né? Se vocês... já falei tudo que eu tinha que falar. Então, já falei tudo que eu tinha que falar. Lá dentro também do Muda 21, a gente tem outros bônus, ok? E esses bônus a gente vai liberando aos poucos, tá? Tem um livro de receitas com 121 receitas,
né, de como você pode aí se organizar no seu dia a dia e fazer coisas práticas, todas receitas práticas, testadas, fáceis, né, de coisas para café da manhã, coisas para lanche, coisas para almoço, enfim. Então temos o bônus aí de livro de receitas. Ok? Agora vamos para as perguntas. Então, não esquece. Se você quiser fazer parte da próxima turma do Muda 21, link já está na bio para você entrar lá no nosso grupo do WhatsApp. Fica tranquilo, que esse grupo de WhatsApp só a gente fala, tá? Não é aquela coisa do bom dia, boa tarde, boa noite, não. Bom, deixa eu responder as dúvidas do conteúdo de hoje. Deixa eu ver se eu tive perguntas. Eu acho que eu tive. Eu não fiquei olhando muito aqui, não. Quais exames faz para ver esse desequilíbrio do intestino? Melhor exame que tem, saber como é que tá as suas fezes. Deixa eu aproveitar aqui. A gente tem uma escala de fezes, escala de Bristol, né? Então, frequência e consistência. Esse é o melhor exame que tem, né? Então, aqui a gente tem do tipo 1 até o tipo 7. O ideal das fezes, ó, tipo 4. Fezes inteiras, lisas, bem formadas. Ok? A Carol, a minha não tá assim. Então, já não precisa de exame. Já pode melhorar. Ah, não vou ao banheiro todo dia. Não precisa de exame. Ou vou 5 vezes por dia, fezes soltas. Não precisa de exame. Já tá aí seu resultado. Beleza? Sua resposta. Beleza, Fátima? Deixa eu ver se tem mais. Pergunta, parece que eu tinha visto mais uma. Tem como ver a live de ontem, Yara? Sim, a live está gravada no IGTV por tempo limitado. Então, corra e assista. Daqui a pouco vai estar só lá dentro do Muda 21. Açafrão tem colocado em quase tudo. Perfeito, açafrão tem efeito anti-inflamatório, tá? Perfeito. A gente não vai exagerar o consumo. Nunca a gente vai conseguir fazer uma superdosagem, justamente porque a concentração dele não é tão alta. Então, pode usar onde você quiser, no ovinho mexido, nos legumes, no tempero da carne, não tem problema nenhum. Não tem problema. Ela perguntou, tem problema? Não tem. Carol, quando a gente entra no efeito platô, isso tem a ver com a microbiota ou pode ter um outro motivo? Excelente pergunta, Gisele. O efeito platô tem a ver com a adaptação. Estou adaptado àquele cenário. Se eu ainda quero fazer uma mudança, aí a gente precisa rever tudo se eu estou fazendo corretamente. Se o gasto energético está adequado, né? Se a intensidade de treino está boa, se a minha dieta realmente está disciplinada, ou eu ainda estou falhando, não, de vez em quando ainda dou umas escapulidas, né? Beleza? Ou a gente pode lançar a mão, pode começar com outras estratégias. Se eu ainda quero perda de peso. Eu ainda preciso perder aqui mais uns 5 quilos, mas eu já estou maravilhosa. Aí a gente tem as estratégias, inclusive, bônus do Muda 21, aulas sobre jejum, sobre low carb, sobre detox, sobre dieta sem glúten. Tem várias aulas lá dentro, que eu não citei aqui, mas que vão te ensinar a dar esse plus, né? Aí estou no platô, como é que eu posso mudar? Então, eu já falei aqui, já tive conteúdo aqui sobre como a gente pode aplicar também essas estratégias para sair do efeito platô. Mas dá uma revisada em tudo para ver se tem algum ponto que ainda precisa ser tratado, ok? E atenção na saúde intestinal. Se o intestino não está bom, esse é o ponto. Tati, eu quero. Bora então, Bia. Qual o grupo do WhatsApp? O grupo do WhatsApp está no link aqui da bio. Se você... Não sai agora não, né, gente? Calma. Espera terminar a live, aí você entra lá. O link já está aqui na descrição. O link do grupo está no perfil da Carol. Muito bem, Gu Valério. E o link da inscrição do Muda 21 será enviado hoje às 21 horas somente nesse grupo. Para a inscrição do Muda 21. Meu marido vive com gases. Intestino, ora preso, ora solto demais. Tem algum distúrbio, né? Sim, né? Tem algum desequilíbrio. Perfeito? Se não tem um ritmo normal desse intestino, que é funcionar de preferência todos os dias, consistência de fezes adequada, claramente está num processo de desbiose. Aí a gente tem que identificar por quê, né? Rever alimentação, rever hábitos de vida, de atividade física, de qualidade de sono, né? Lembra que a gente falou sobre estresse da desbiose, não é isso? Uso de medicamentos, perfeito? A gente revisa isso tudo para falar da onde que está gerando essa desbiose, ok? Quem procurar qual médico? Não, é qual nutricionista, ok? Não inventa. Não inventa. Vamos cuidar do básico, ok? Por que eu estou te falando isso? Porque provavelmente os exames são normais. Vai no médico para conferir o exame. Pode ir num clínico geral, num clínico bom. Mas provavelmente a mudança é na dieta. Acabei de falar, a dieta vai ser potencial terapêutico
né? Para tratamento disso daí, ok? Me cheira, intestino irritável, tá? Me cheira, mas não posso dar diagnóstico, tá? Muito bem. Isso, galera, muito bem, consegui responder todas as dúvidas. Muito obrigada pela sua presença. Estamos aqui finalizando a nossa semana, a culpa é do intestino. Confesso que Carol tá cansada, tá dormindo tarde para montar a aula, com rotina e no meio desse vucu-vucu, gente, ainda a Júlia começou a acordar mais à noite. Então, tô o pozinho, né? Mas agora eu recupero até a próxima semana. Esses diazinhos aí vou dar uma descansada, mas eu venho aqui falar com vocês muitas vezes nos stories, para a gente começar a próxima turma do Mundo 21. Estou muito animada, beleza? Gente, muito obrigada pela presença durante esses dias aqui às 7 da manhã. Hoje eu ultrapassei um pouquinho, mas eu precisava falar para vocês bastante sobre essa questão da obesidade e também sobre a próxima turma que vai começar na próxima semana, ok? Uma excelente quarta-feira para todo mundo. Fiquem com Deus e até mais. Beijo! Muito bem.